Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Nicole Fusco e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, governadores de 20 estados assinaram uma carta aberta com críticas à postura do presidente Jair Bolsonaro. Governadores de 20 estados redigiram uma carta conjunta dizendo que Jair Bolsonaro não ajuda a evolução da democracia. A manifestação vem após os recentes ataques do presidente da República, que desafiou os chefes dos executivos estaduais a reduzirem impostos vitais à sobrevivência dos estados. Recentemente, o mandatário da nação indicou que zeraria os impostos federais sobre combustíveis se todos os governadores abrissem mão do ICMS sobre os produtos. Fato rechaçado pelos que compuseram o texto, já que esses tributos são essenciais para os cofres combalidos dos entes da federação. Na carta aberta, o criticam também por fazer declarações que não contribuem para a evolução da democracia no Brasil e citam os recentes comentários do presidente sobre a investigação em curso do assassinato da vereadora Marielle Franco, em que Bolsonaro, segundo o documento, se antecipa às investigações policiais para atribuir fatos graves à conduta das polícias e dos governadores. Há poucos dias ele cutucou o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, afirmando que a PM baiana era responsável pela morte do ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, considerado miliciano e que teria ligação com Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que o condecorou. Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Só falar mais alguma coisa? Olha, a imprensa está dizendo que é queima de arquivo. O manifesto pede ainda que se observe os limites institucionais com a responsabilidade que os mandatos exigem e cobra. Equilíbrio, sensatez e diálogo para entendimentos na pauta de interesse do povo, que é o que a sociedade espera dos governantes. A manifestação dos governadores foi analisada por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Trata-se de uma reação política forte. 20 de 27 governadores assinam uma carta bastante agressiva contra o presidente da República. Nós estamos vivendo um momento político aqui no Brasil, até agora, de que os estados e os municípios dependem de verbas federais. Os estados estão quebrados. E reagir assim contra o presidente da República é chegar ali num nível muito forte da disputa política. Os governadores estão entendendo de que o presidente Jair Bolsonaro prega contra os poderes estaduais ao generalizar críticas e até desafiar governadores a fazer o que eles não podem fazer. Abrir mãos do imposto sobre combustíveis para alguns estados é impossível, para outros fica muito difícil. Então, trata-se, nesse caso dos combustíveis, uma guerra particular. Por outro lado, falar de polícias estaduais, isso abriu sim um precedente perigoso. Mas não é por aí. Essa disputa não fica nesse nível. É que os governadores estão entendendo que não tem os tais caminhos para o dinheiro do Palácio do Planalto. Esse o sentido é essa disputa, ou seja, pela chave do cofre. Os governadores já tentaram, inclusive, mudar o Ministério da Justiça, separar Justiça e Segurança Pública, não conseguiram. Mas esta é, sim, uma reação política a se prestar atenção e muito forte. Assinatura de 20 governadores e de estados importantes, como Rio de Janeiro, São Paulo. Isso não é qualquer reação, não. É uma reação forte. Isso movimentou a atividade política dos governadores. Agora, os governos estão fragilizados politicamente, né? Já não é mais aquela política de antes, quando o governador detinha o mando político do Estado. O presidente jogou para sua plateia, mexeu num vespeiro quando falou de todos reduzirem os impostos, o ICMS e os impostos de combustível, ignorando que é menos de 2% da receita total da União e, às vezes, quase 30% da arrecadação de alguns estados. Então, é óbvio que estão falando de coisas muito diferentes. Ele jogou para sua plateia, isso foi comentado e analisado dessa forma por mim na ocasião, e aí ia ter uma reação, é a terceira lei de Newton, ele provocou e agora está aí a reação
política dos governadores. É uma reação forte, concordo com o Zé Maria, mas a gente tem que lembrar que vários desses governadores, principalmente mais ali ao norte e nordeste, são oposição já ideológica ao governo Bolsonaro, são de esquerda, como o Rui Falcão, por exemplo. Aliás, essa questão da polícia estadual é interessante, porque se a gente aceitar a premissa de que os governadores controlam politicamente as suas polícias locais, a gente deveria, por conclusão lógica, achar que o governo federal controla a Polícia Federal. Então, o presidente Bolsonaro deveria ter cuidado até onde vai nessas acusações levianas. Agora, existe aí uma disputa político-ideológica e eleitoral, porque estamos falando de dois importantes governadores que já saíram em campo de olho em 2022. Então, eu vejo com alguma naturalidade dentro dessa disputa eleitoral, apesar de reconhecer com o Zé Maria de que se trata de uma reação muito forte. Na terça-feira, uma fala de Jair Bolsonaro direcionada à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, que fez matéria sobre o disparo de mensagens em massa no WhatsApp para beneficiar políticos, gerou polêmica. A jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhora aqui do lado. Ela falou, eu sou a tratado do PT, certo? E o depoimento do River, né? Hans River. Foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele tinha do assédio da jornalista em cima dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. A declaração do presidente da República foi discutida no programa 3 em 1. Na semana passada, um ex-funcionário da agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp Yakos, Hans River do Nascimento, acusou a repórter de querer uma matéria em troca de sexo. No entanto, ele foi desmentido pelo jornal, que repudiou as mentiras e os insultos direcionados à jornalista. O jornal ainda publicou documentos que, mais uma vez, comprovam a correção das reportagens sobre o uso ilegal de disparos de redes sociais na campanha de 2018. A reportagem da Folha foi baseada em documentos da Justiça do Trabalho e também em relatos de Hans. Josias. O tratamento dispensado pelo presidente Bolsonaro à imprensa evolui aceleradamente do desrespeito para a indignidade. O presidente já não compromete apenas o que resta da sua reputação. Ele se mostra incapaz de elevar a sua própria estatura e aí decidiu rebaixar o teto da presidência. Ao insultar a jornalista, a Patrícia Campos Melo, difundindo em tom jocoso insinuações sexuais, o Bolsonaro associou à figura da autoridade máxima da República um comportamento asqueroso. Bolsonaro se consolida como um presidente sui generis num regime supostamente democrático, do tipo que jamais nega à imprensa o direito de concordar inteiramente com ele. E para o Bolsonaro, as entrevistas são sempre bem-vindas. E elas se tornam melhores quando o presidente consegue dialogar com os repórteres à sua maneira. Para o Bolsonaro, o melhor diálogo é aquele em que o presidente obriga o interlocutor a calar a boca. Se o repórter insiste na pergunta, ele simplesmente interrompe a entrevista. O Bolsonaro sempre perde a linha quando não acha resposta para uma pergunta incômoda. Aí, antes de dar as costas, ele questiona a sexualidade de um repórter, ofende a mãe de outro, faz gracejos sexistas em relação a uma jornalista que fez uma reportagem que não saiu como ele gostaria. Isso não é normal, isso é absurdo, e como os males sob Bolsonaro sempre vêm para pior, o absurdo tem método. Ele é ensaiado, é executado de forma teatral, de modo a saciar a fome de controvérsia dos súditos do Bolsonaro nas redes sociais. O presidente acha que desmerece a imprensa com os seus ataques. Isso é um engano. Na verdade, o presidente oferece aos jornalistas que ele agride diariamente a oportunidade de se engrandecer. O único engajamento político que um jornalista que acompanha o poder deve ter é o seu compromisso de expor os desvios e a estupidez dos que exercem o poder em nome da sociedade. Se não fosse pelos jornalistas, a indignidade não deixaria vestígios. E o Bolsonaro vai deixando para a posteridade um rastro de incivilidade. Fala, Thaís. O
queria chamar a atenção aqui, a gente não viu isso, a Folha de São Paulo, logo depois do episódio, ela soltou uma nota que diz assim: o presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Mello e todo o jornalismo profissional com sua atitude, e aí, atenção, vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da presidência. Esse é exatamente o texto do artigo 9º da lei do impeachment, que define os crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. O item 7 do artigo 9º diz textualmente o que a Folha fez. A Folha fez isso de propósito, obviamente. O texto diz: é crime de responsabilidade, portanto, sujeito a impeachment, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, isso está claro, o grau de importância que isso tomou nas redes sociais, jornalistas só falam disso, causou uma imensa e justificada indignação. Para mim, o decoro não é nem do cargo, falta de decoro existencial da parte do presidente, uma coisa lamentável dessa, e ele reproduz na vida real o palavrão indecoroso das redes sociais, os palavrões, o insulto, a leviandade e a disseminação de fake news, porque, lembrando, a repórter já publicou a íntegra da correspondência dela com esse senhor. E a íntegra revela que foi este senhor quem a tentou assediar e não o contrário. Então o que o presidente está fazendo é disseminar fake news. Bom, mais lamentável que isso é o que eu vou falar agora. Isso já é bastante lamentável, mas tem coisa pior. Eu pedi aqui para a agência Bytes, fazer para a gente aqui da Jovem Pan um apanhado da repercussão que essa frase teve nas redes sociais. Aqui fora a gente já está vendo. Teve uma manifestação da Folha, de uma porção de líderes políticos, de jornalistas, de gente indignada, etc. Como é que está a situação lá nas redes sociais? Eles monitoraram o ambiente virtual lá e os achados são os seguintes: as notícias com maior repercussão sobre o Bolsonaro hoje não indicam nenhuma perturbação maior do que a média para as declarações dele, embora sejam amplamente negativas. As que repercutiram são negativas, mas na média a repercussão foi inteiramente normal, não existe nenhuma perturbação grande ou extraordinária. Segunda coisa, das 10 principais menções a Bolsonaro hoje, apenas uma dizia respeito a esse episódio com a Patrícia Campos Mello. Era um tweet. Terceira, o pedido para que haja investigação independente sobre a morte de Adriano, que foi o que a gente comentou agora há pouco, já chama mais atenção do que as agressões feitas à Patrícia. Ou seja, a interpretação da agência é de que essa frase teve uma repercussão muito menor nas redes sociais do que fora delas. Significa, portanto, que isso não chegou a chocar a torcida do Bolsonaro. Eu acho isso quase tão lamentável quanto a frase do presidente. Constantino. Eu acho totalmente indefensável a fala do presidente, fazendo um trocadilho com o furo de reportagem, né? Mas obviamente querendo atingir a questão até mesmo da credibilidade da jornalista, né, chamando ela e dizendo que ela mesma já usou numa entrevista esse termo para se referir ao que ela era do PT, sendo que ela estava dizendo que ela foi acusada disso por ter confessado uma vez que votava no PT, né, como se fosse uma prostituta do PT, usemos uma palavra menos pior do que a que foi usada. E tudo isso é muito ruim. A normalização disso é preocupante, né? Porque é um presidente da República e liturgia do cargo é algo que deveria importar ainda. Eu entendo que estamos na era das redes sociais, que o gênio saiu da garrafa e que dificilmente ele voltará para lá. São novos tempos e também há muito ódio, muito sentimento de vingança, muito ressentimento em relação ao que percebem como um viés forte da imprensa, né? Que, de certa forma, sempre poupou mais a esquerda e atacou mais a direita. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui. Há uma reação por parte do público do bolsonarismo que aplaude esse tipo de coisa e o presidente fica jogando para essa plateia, mitando, né, e esquecendo que o mundo lá fora não é o mundo das redes sociais. Então isso só afasta mais aquelas pessoas moderadas do seu governo, né? Ele precisa de um William Barr, como fez aqui o procurador-geral nos Estados Unidos, de dar um "por que não te calas" ao Trump, né, alegando inclusive que a postura no Twitter do presidente americano prejudicava o trabalho do DOJ aqui no caso, né? Então, essas entrevistas, essas saidinhas do presidente Bolsonaro já estão mais que comprovadas que só servem para ele alimentar os trolls das redes sociais, né, manter a sua militância engajada, mas afastar qualquer pessoa minimamente sensata, com bom senso, né, que não encara essa guerra binária, tribal,
de Bolsonaro de um lado e todos os outros, establishment, esquerda, imprensa do outro, e como se esses nobres fins justificassem quaisquer meios, né? Tem uma linha moral que não se cruza, ponto. Então isso é uma coisa que choca até pela estupidez da estratégia, porque mantém essa militância engajada, mas desvia o foco, une do outro lado todo mundo, não só a esquerda ou a imprensa, mas todo mundo, com um mínimo de bom senso e decência, né? E desvia o foco daquilo que deveria ser o essencial. Ele poderia justamente usar essa oportunidade para mostrar o seguinte: olha, a reportagem foi feita com base numa fonte que é tida como desonesta, que hoje está sendo atacada pela própria jornalista e por todos, né? O sujeito confessou que atuou para o PT e não para mim, e a imprensa dava a entender naquela reportagem que eu era o grande responsável por disparar essas mensagens. Então ele podia ter usado isso como uma grande vitória. Ele conseguiu jogar alimento, ração para sua militância e colocar todo mundo que não fosse militância fanática contra ele. Quer dizer, além de toda a indecência no comentário, é uma estratégia burra, né? É uma estratégia burra, assim como a do Trump em relação à questão que eu citei do DOJ. Agora, fica a dica também para quem quer demonstrar indignação e com toda a razão a fala do presidente, para não exagerar na dose. Duas coisas, né? Primeiro, começar a falar em impeachment e tudo mais, o tiro sai pela culatra. Eu acho que vai expor um oportunismo que vai conseguir unir aí não só a militância fanática, mas pessoas sensatas que sentem o cheiro de oportunismo no ar e também não aceitam compactuar com isso, exatamente como tentou o Partido Democrata com a história do impeachment do Trump e tudo mais. Pegou muito mal. E a segunda coisa, não é porque o presidente desce o nível e fere a liturgia do cargo e a decência humana, não é porque ele faz isso que do outro lado está inocentado de qualquer responsabilidade o jornalismo mal feito. Então já tem um monte de gente falando que ele atacou a honra de uma grande jornalista como a Patrícia Campos. Não, calma, né? A reportagem é enviesada, ela é petista, como já confessou, né? Tem várias outras reportagens que levantavam muita bola para o PT e procura muito pelo em casca de ovo contra o Bolsonaro. Então, não é porque a gente repudia a fala do presidente que a gente precisa enaltecer o trabalho imparcial, supostamente, da jornalista que foi atingida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É possível que ambos tenham razão ao mesmo tempo. Thaís. Só para lembrar que, de novo, ser petista não é crime e ela pode ser petista e boa jornalista. Eu não vejo nenhuma incongruência nisso, nenhuma incompatibilidade, ao contrário do Constantino. E depois só queria também lembrar que o presidente ele é um pouco malandro, não é? Quando ele fala e ataca e vilipendia a imprensa e chama todos os jornalistas de todos os nomes possíveis e imagináveis, ele pega quando é do interesse dele e vem citar a revista Veja, como se fosse uma aliada dele, para dizer, tá vendo? A Veja aqui está dizendo que o capitão Adriano foi morto a queima-roupa, foi uma aquilo. Brande a revista Veja, que ele já atacou tanto, de tantas as formas, assim como ele está atacando a Folha e a Repórter. Então o presidente é bastante oportunista e usa 2 pesos e 2 medidas para avaliar o trabalho da imprensa. Fala, Constantino. Não, é só para realmente reafirmar que eu não conheço jornalista petista bom, imparcial ou honesto. Aliás, eu vou um passo além. Só jornalista bolsonarista é bom? Não, ao contrário. Esses jornalistas, entre aspas, bolsonaristas, chapa branca, de sites obscuros, são tão ruins quanto os petistas. Mas esse que é o ponto. Do mesmo jeito que eu não consigo ver decência e trabalho sério jornalístico desse lado, dos fanáticos puxa-sacos do Bolsonaro, eu tampouco consigo ver de jornalistas assumidamente petistas. Aliás, como eu ia dizer, eu vou um passo além. Eu estou para conhecer um petista que seja realmente honesto e inteligente. É possível que seja honesto e limitado. É possível que seja desonesto e inteligente, mas honesto e inteligente e petista, realmente eu estou para conhecer. Fechamos assim. Discussão, vai lá, Josias, pode ir. Bem rapidamente. Claro. É uma reportagem, né? A reportagem está aí, foi publicada. E é preciso, para desqualificar a reportagem, é preciso dizer, olha, está errado aqui e aqui, esse ponto não condiz com a realidade. Não adianta ficar atacando, esse é petista, aquele é bolsonarista. Tem uma reportagem aí. Então, se a reportagem não merece crédito, o presidente pode entrar na justiça, pode processar a jornalista, pode fazer o que ele bem entender. O que ele não pode é ficar dando esse show de horrores na frente do Palácio da Alvorada diariamente.
A Thaís lembra um ponto interessante, porque hoje o Bolsonaro cita a Veja, no outro dia o Flávio Bolsonaro citava a própria Folha. Que a Folha trouxe uma matéria dizendo que a Polícia Federal inocentou o Flávio Bolsonaro numa representação feita contra ele, em que foi analisado o patrimônio dele e tal, inclusive em elementos que têm alguma coincidência com o que está sendo investigado no Rio de Janeiro. Aí ele rapidamente reproduz aquilo nas redes sociais e diz: olha aqui como eu sou bonitinho, limpinho e inocente. Então, nessa hora, a imprensa serve. Na hora que publica algo contra, não serve mais. Mais tarde, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mandou uma banana a deputadas que repudiaram a fala do pai dele. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, criticou nesta terça-feira um grupo de parlamentares mulheres que fez uma nota de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro. Elas se manifestaram em relação a ofensas do presidente à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. Depois da fala das colegas, Eduardo subiu à tribuna dizendo que o politicamente correto pretende calar a boca do presidente. Eduardo Bolsonaro também chamou a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, de ladra. A deputada diz que fala em nome de todas as mulheres. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Bolsonaro tá aí já. Uma banana, em nome de todas as mulheres, uma banana em torno de todas as mulheres, tá? Eu queria saber onde elas estavam quando o Lula falou das mulheres de grelo duro. Quando o Lula falou das mulheres de grelo duro, onde é que vocês estavam? Estavam perdendo dinheiro, estavam roubando dinheiro enquanto isso. Roubando, ladra. Falou a deputada que o marido já foi preso. Antes de Eduardo, a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, repudiou a declaração do presidente sobre a jornalista Patrícia Campos Melo. Essa fala desrespeitosa não condiz com a fala de um presidente e não condiz com a altura e o tamanho do Brasil. Infelizmente, o Brasil deu uma fraquejada e tem um presidente machista lá no Palácio do Planalto. A polêmica começou depois que o presidente Jair Bolsonaro repetiu ofensas de Hans River, ex-funcionário da empresa de monitoramento Iacos, em depoimento à CPI das fake news. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Entidades de imprensa como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e a Associação Nacional de Editores de Revistas também repudiaram a fala de Bolsonaro. O episódio foi comentado por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade no Jornal da Manhã. Esse é um caso lamentável, né, onde você consegue dar razão aos dois lados. É óbvio que tem muito oportunismo e hipocrisia por parte da esquerda, que agora pega isso para detonar o presidente, para fortalecer os rótulos de machista, misógino e tudo mais, e não respeitar a liturgia do cargo, e aí já falam em impeachment e tudo mais, e nada falavam quando era Lula sendo grosseiro ou outros, né? Então, é óbvio que o deputado Eduardo Bolsonaro está certo ao apontar para o grau de hipocrisia e oportunismo dos opositores do governo. Por outro lado, eles estão certos nesse caso específico. Ou seja, não é porque dois erros não fazem um acerto. Não é porque eles estavam errados em ficar em silêncio quando gente de esquerda demonstrava e destilava ódio, misoginia e machismo e inclusive falta de educação e decência básica, né? Que agora isso é justificável quando vem do Bolsonaro. Então, os dois podem estar certos ao mesmo tempo. É um episódio lamentável que mostra o baixo nível crescente da nossa política, nessa guerra tribal, maniqueísta, e eu gostaria realmente que aqueles que falam em nome do conservadorismo parassem de usar o PT e Lula como régua, porque se essa for a nossa única régua moral, nós estamos perdidos. O baixo nível, né, Zé Maria? Olha, eu estava no plenário e vi deputados ali, principalmente deputados que lidam mais com política, assustados. Este é o templo da democracia. Essas tribunas, do lado direito, onde estava o Bolsonaro, e do lado esquerdo, onde estavam as deputadas aliadas ali com a bancada feminina, essas tribunas foram ocupadas por grandes nomes do Brasil. E se discutiu política. Eu não acho que isso seja política. Esse é um debate que nem pode ser chamado de debate de botequim. Mandar a deputada raspar sovaco, dar banana para parlamentares em plena tribuna, isso não é argumento político, isso não é política. Os dois lados estão mesmo errados. Eu não acho que os dois têm razão, os dois estão errados. Isso não é debate político.
Zé Maria, os dois têm razão em criticar o outro lado, ou seja, os dois estão errados, eu concordo com você. Isso envergonha a política. O presidente Jair Bolsonaro perdeu mesmo a oportunidade de ficar calado e essa repercussão no plenário da Câmara dos Deputados acabou trazendo ali uma disputa pessoal e uma briga pessoal. Ninguém ali discutiu a situação da mulher, o que é misoginia ou não, e o que é ataque à mulher, e o que é uma disputa normal de política. Esses ataques aos jornalistas estão acontecendo de uma maneira muito generalizados até. E ali estão, inclusive, profissionais que trabalham de uma maneira independente. Olha, Tiago, eu estou acostumado a fazer esse tipo de cobertura, já venho há muito tempo, né? Costumo dizer que eu sou morador do Salão Verde, mas já fui morador do Palácio do Planalto. Chegava antes do presidente da República e saía depois. Esta é a rotina de um setorista. E a proximidade ali fica tão grande que num determinado momento você se confunde ali com o governo, mas não nas ideias. Ao jornalista não é delegado ali a possibilidade de ter paixões, nem paixão de ódio e nem paixão de amor. E é isso que está acontecendo, está fazendo uma ligação de amor e ódio, não é? E até porque o profissional que está ali na porta do Palácio da Alvorada, num local inóspito, debaixo de uma mangueira, estão ali cumprindo um dever profissional e eles não são donos do jornal e nem da televisão e nem do rádio, estão ali desempenhando uma função e isso precisa ser dito. Então, esse é um episódio que tem que ser esquecido e não ser tratado como disputa política, mas sim uma briga pessoal. Ainda na terça-feira, o programa Pânico recebeu o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, que falou sobre a reforma administrativa. Agora vem a reforma administrativa. Aí o que acontece? Eu estava vendo lá, eu tenho meus amigos lá, minhas fontes. Eu tenho minhas fontes. Fontinelli. É o seguinte, a reforma administrativa, ela não vai mexer com quem está trabalhando, correto? Correto. O cara que está hoje que é servidor público, ele vai continuar ganhando o mesmo salário, a mesma coisa, o mesmo cargo, a mesma... que é uma puta de uma vantagem que ele tem em relação ao CLTzão normal que somos nós, certo? Sim. Isso não vai mexer. Não. Por que que tá essa discussão? Por que tá essa discussão? Ah, mas precisamos sentar, os políticos estão falando que vai ser difícil e tal. Por que isso se não vai mexer com o atual quadro? Primeiro porque tem uma falta de entendimento, eu acho. As pessoas acabam não entendendo e tendo receio de qualquer tipo de coisa que mexe com a situação atual. Então, você mexer com o status das pessoas é difícil. Segundo ponto, mexer com carreira, em que pese as pessoas, pessoalmente falando, né, um grupo de pessoas, eu, Bruno Bianco, por exemplo, que já estou trabalhando, não serei atingido, a carreira como um todo vai ser atingida. E os grupos de pressão são feitos por representantes das carreiras. Então, eles têm um lobby muito forte. Então, esse grupo não quer que a carreira perca poder. E, de certo modo, se você abaixar o salário inicial de uma carreira que a pessoa seja um novo entrante, alguém que vai entrar novamente agora, isso, de certo modo, acaba com o status da carreira e perde esse poder. E é por isso que tem esse grupo de pressão, né? Na quarta-feira, o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, foi baleado após tentar furar um bloqueio em um protesto de policiais no Ceará com uma retroescavadeira. O fato foi comentado no Morning Show. O que aconteceu em Sobral, no Ceará, foi que havia ali, portanto, vários policiais militares encapuzados em frente ao batalhão da PM, ali. Exatamente, em frente ali ao quartel, e o secretário de Segurança Pública do Ceará diz que existe aí, portanto, também essa ameaça contra a população, essa ameaça que os lojistas fechem os seus estabelecimentos. E o senador Cid Gomes, da família Gomes, né, o irmão mais novo deles é prefeito de Sobral, ele estava em viagem, foi sabendo da situação, tomando conhecimento da situação, ele foi direto a Sobral fazer esse enfrentamento contra os policiais. Num primeiro momento, Edgar, com a intenção de convencê-los a desistir dialogar ali, não é? daquela paralisação, que é o que a gente vai ver no segundo vídeo agora, onde ele pega um megafone e dá 5 minutos para que esses policiais parem a greve. Vamos ver. Vamos ver. É ilegal!
vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me solte. Bom, então você percebe, né, Edgar, que um dos policiais ali fala: você não tem autoridade para fazer esse tipo de determinação. Ele retruca, fala: você está preso. Depois dessa confusão, não contente em tudo que estava ali acontecendo, o senador Cid Gomes resolve então pegar uma retroescavadeira, pilotar a retroescavadeira e partir para cima deste bloqueio que estava sendo dividido ali por um portão. E aí a cena que muita gente já viu, mas nós vamos repetir aqui no Morning Show, do momento em que ele fura o bloqueio e acaba sendo atingido por 2 tiros. Vamos ver também. Olha lá. Então empurra o portão, né? O portão se desmonta e aí, neste momento, o senador acaba sendo atingido pelos 2 tiros. A gente vê os vidros ali estilhaçados da retroescavadeira. Há uma dispersão. Mataram o Cid ainda, uma voz. Exatamente. E ele acabou, de fato, sendo atingido por 2 tiros, né? E aí, as reações, né, com relação ao que aconteceu. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo Twitter, Edgar, disse o seguinte: tentar invadir o batalhão com uma retroescavadeira e é alvejado com um projétil de borracha. É inacreditável que um senador da República lance mão de uma atitude insensata como essa, expondo militares e familiares a um risco desnecessário em um momento já delicado. Não foi borracha, né? É porque no início ali da notícia, Adriles, até estava sendo aventado que o senador tinha sido baleado por tiros de borracha. Depois a informação não foi confirmada, era de arma de fogo mesmo. E aí o Ciro Gomes respondeu aí ao Eduardo Bolsonaro ao estilo Ciro Gomes da massa. Ser, né, Edgar? Diz o seguinte: deputado Eduardo Bolsonaro, será necessário que nos matem mesmo antes de permitirmos que milícias controlem o estado do Ceará, como os canalhas de sua família fizeram com o Rio de Janeiro. O Carlos Bolsonaro também, outro filho do presidente Jair Bolsonaro, também fez um comentário pelo Twitter dizendo que democraticamente estou desarmado, mas vou passar com um trator em cima de você. Aceite ou senão é ditadura. O que mata não são armas de fogo legais, mas a pessoa que está disposta a cometer o crime, seja com que ferramenta for. Bom, a insensatez é óbvia, né? Do senador ali na posição, né? De senador que vai para negociar uma situação de crise. É um conjunto de erros. Um conjunto de erros, mas o que a gente pode dizer, assim, de antemão, uma truculência, um ato de um coronel, né? No velho estilo do coronel ali, nordestino, tomando o pulso, subindo num trator e indo para cima dos policiais, que estão ali amotinados. Também, o que dá para dizer já de cara, antes de passar a bola pro Adriles, é um erro. Eles não têm o direito de fazer isso, eles não têm o direito como um serviço básico pela Constituição de fazer greve. Agora, o policial recebe pouco. Esse salário que você mencionou, Vini, é um salário, uma merreca para quem ainda tem uma profissão de risco como é a de um policial. E aí, em decorrência dessa precarização do setor, tem toda uma questão voltada ali à não qualificação dos profissionais que estão na rua, que não seguem os protocolos, muitas vezes exageram também. No caso aí, esse grupo de policiais amotinados, eles agem como uma milícia mesmo, mandando fechar comércio. Isso. Quer dizer, dando uma regra para a população. E abrindo espaço para bandidagem também. Para a população não sair. Exato. Quer dizer, tá tudo errado. Nesse imbróglio todo, Adriles, dá para dizer o seguinte: é uma atitude, uma cena toda que mancha, na verdade, a boa reputação das escavadeiras, né? que trabalham para o progresso. Tudo isso prova que a pior arma que existe no mundo é a insanidade megalômana de homens, tanto públicos ou privados, em disfunção
execução de seus cargos. Eu acho que são duas partes da notícia, ambas erradas, né? Primeiro, a greve ilegal, ainda que justificável por algum parâmetro de um salário maior, de dignidade maior, de um preparo maior, mas a polícia não pode entrar em greve de toda maneira. É como se os médicos entrassem em greve, ou seja, a segurança fica à revelia, as pessoas ficam à revelia da possibilidade de morrerem. E pior, a polícia jamais pode se colocar como miliciana mesmo, ou seja, impedindo comércios de abrirem, roubando viaturas, furando pneus, ameaçando os comerciantes locais, pior, com capuzes para não serem identificados. Isso é uma atitude de terror, e é um terror vindo de um braço do Estado que está se rebelando contra o Estado. E aí, eventualmente, a gente pode até lançar uma reflexão aqui. Nos Estados Unidos, a posse de armas no século XVIII foi garantida exatamente para um princípio de rebelião contra uma possível violência do Estado contra o cidadão. E, eventualmente, a gente vê um senador absolutamente desmiolado na sua intenção, usando e abusando de seu poder, que ele nem tinha autoridade para isso, usando do quê? De uma retroescavadeira também para ameaçar as pessoas, os militares e os familiares ali presentes, imbuído de um coronelismo absolutamente patético e absurdo. São todas as pessoas erradas, as pessoas têm um legítimo dever de defender. Eu acho que a posse de armas é uma pauta aí absolutamente segura nesse sentido. O que você faz contra a própria polícia que serve para te proteger, te ameaça usando armas? Aí vem um senador e usa exatamente uma retroescavadeira de maneira irresponsável, usando uma autoridade que não tem, para imprimir risco de vida das pessoas, colocando a própria vida em risco. Ou seja, parece um faroeste, um western, e suscita uma série de discussões em relação à possibilidade de defesa do próprio cidadão contra a rebelião do próprio Estado. Ainda na quarta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltou a ser pressionado por parlamentares para agilizar a votação do projeto de lei da prisão após condenação em segunda instância. A ação dos senadores foi debatida em Os Pingos nos Is. Aqui em imagens, a gente lembra que um grupo de parlamentares entregou hoje ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um manifesto pedindo urgência na votação do projeto que retoma a prisão de condenados em segunda instância. Disse Álvaro Dias, o líder do Podemos do Paraná. Estamos assistindo a alguns retrocessos visíveis no combate à corrupção no país. O golpe maior foi o 6-5 do Supremo Tribunal Federal, que retirou a possibilidade de prisão em segunda instância, que vinha sendo uma ferramenta da maior importância para o êxito da Operação Lava Jato. Esse abaixo-assinado pede que o presidente do Senado coloque esta proposta em regime de urgência, a fim de que seja analisada o quanto antes no plenário do Senado. É fundamental agilizarmos a volta deste importante instrumento de combate à corrupção. Essas palavras do senador Álvaro Dias, eu aproveito para convidar você também que nos assiste. Vem para cá no site da Jovem Pan, jp.com.br/prisão. É prisão sem o tio. Tem lá um manifesto. Você pode também assinar esse abaixo-assinado. Já são mais de 320 mil assinaturas. Falta a sua. www.jp.com.br/prisão. Prisão sem o tio. E se você cair lá na nossa homepage, jp.com.br, você também já vai bater o olho e já vai ver uma chamada para fazer parte dessa campanha a favor do restabelecimento da proposta de emenda à Constituição em segunda instância. Meu caro José Maria Trindade, passo a bola aí para você. Olha, Silvio, esse detalhe aí para liberar o Lula foi detalhe para o Supremo, né? Tem um custo muito alto para a segurança do país, muito alto. O custo maior é do sentimento de impunidade. Eu costumo dizer que não adianta aumentar as penas se continuar esta economia do crime valendo a pena, que é aquele sentimento de que a pessoa não será punida pelos crimes cometidos. E a prisão, depois da condenação em segunda instância, vinha sendo praticada em todas as varas, em todo o Brasil. De repente, o Supremo Tribunal Federal reinterpreta a Constituição e coloca para o quase nunca, ou seja, para o transitado em julgado. E isso muda completamente até a defesa dos criminosos, né? Isso muda completamente a postura. A partir de agora, os tribunais superiores serão entulhados de ações, porque ninguém vai aceitar lá a definição da primeira instância, porque já sabe que se recorrer, aí o cliente vai ficar solto,
né? E é uma maneira de defesa. Enfim, agora é preciso reverter essa situação. A aprovação pelo Congresso de uma emenda definindo de uma vez por todas que a prisão deve ser em segunda instância, isso aí é necessário demais. Se a situação é tão complexa que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, já tem pronto o projeto de mudança no Código Penal que estabelece, por exemplo, mudança no júri popular, para que ao ser condenado pelo júri, né, o criminoso já seja preso, e esta é a naturalidade. De volta aqui com os Pingos nos Is, também pelo rádio, a gente comenta sobre a proposta de emenda à Constituição em segunda instância, a necessidade do Congresso Nacional restabelecer aquela vergonhosa decisão, aquele 6-5 que o brasileiro não se esquece. O Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, que só beneficiou o principal presidiário do país, meu caro Augusto Nunes. E tá aí, né? Como eu disse agora há pouco também, para quem nos acompanhava em imagens nesse break do rádio, a Jovem Pan promove uma campanha e você pode participar em jp.com.br/Prisal. Já são 320 mil assinaturas para que os nossos congressistas prestem atenção e votem essa PEC. É isso que deveria preocupar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, né? Tem tempo para comentar ou a gente está no intervalo? Não, todo o seu tempo. É bom você tocar nisso, que a gente deve voltar a esse assunto sempre que a gente tem oportunidade, né? A prisão, o começo do cumprimento da pena, depois da condenação em segunda instância, é vital para que a justiça brasileira volte a ser respeitada. Essa decisão infeliz, para dizer o mínimo, do Supremo Tribunal Federal, que mudou a jurisprudência firmada há tão pouco tempo antes, né? Essa decisão infeliz precisa ser reformulada. Ela precisa ser anulada para que se volte ao normal, porque ela desmoraliza a primeira instância, a segunda instância e o aparelho judicial, a máquina judicial. Aí estão todos os bandidos na rua, Zé Dirceu, Lula, dando palpite, fora os bandidos que de alta periculosidade aí, que são assassinos e que estão saindo e sem que a imprensa noticie, a gente nem sabe. Todos vão esperar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória. No palavrório jurídico é assim que se chama esse negócio. Então nós precisamos pressionar o Congresso muito para que isso seja resolvido, porque o próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que o Congresso poderia resolver o problema, pois nós que fazemos parte do povo brasileiro é que temos de resolver. Vamos pressionar os congressistas. Exatamente, e aliás, no site da Câmara, na câmara.leg.br, no site do Senado, senado.leg.br, tem lá o telefone, tem o e-mail do seu senador, do seu deputado, para quem você confiou o seu voto. Então, você que é contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, a decisão tomada no ano passado, e que é a favor do andamento no Congresso de uma proposta à Constituição para reverter essa decisão, corre lá, não custa nada a se comunicar, a conversar. Afinal de contas, foi você que nos assiste e que nos acompanha também pelo rádio, quem votou neste senador e quem votou nesse deputado federal. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro assinou um decreto no qual autorizou o envio de tropas das Forças Armadas ao Ceará. A decisão do presidente e a crise nas polícias estaduais foram discutidas no Jornal da Manhã por Josias de Souza, José Maria Trindade e Rodrigo Constantino. Eu fico curioso, nós mencionamos aqui algumas vezes no jornal o fato de que o Congresso já aprovou 2 grandes anistias, perdoando delitos praticados por policiais e bombeiros que fizeram greves ilegais. E nós estamos vivendo um momento em que, nas pegadas do movimento que elegeu ali o presidente Bolsonaro, se elegeram também na mesma onda capitão fulano, major cicrano, delegado beltrano. Então tem uma bancada hoje muito associada a essa corporação policial. Eu fico me perguntando, talvez o Zé Maria possa nos ajudar, como se comportaria esse Congresso atual caso apareça ali mais adiante uma nova proposta de anistia desses policiais que agora estão transgredindo a lei. E como se comportaria também o capitão Bolsonaro
diante da necessidade de sancionar ou vetar um projeto como esse. O que você acha, Zé Maria? A tendência é aprovação. O Congresso é, por natureza, bonzinho, né? Faz gentilezas com chapéu alheio. E a tendência é essa, principalmente em ano eleitoral. Você identificou muito bem, dizem os deputados aqui, que nas eleições passadas, quem não tinha o título de capitão, sargento ou delegado, estava muito difícil de ganhar a eleição. O certo é o seguinte, esse assunto está sendo discutido no Palácio, e olha, Josias, ontem eu saí do Palácio com a clara impressão ali de que o pessoal ficou rindo por dentro, ver um governador do PT pedir uma GLO ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aconteceu minutos depois desse pedido do PT, um ministro falou, olha aí, um governador do PT pedir, e nós vamos atender. Então, assim, lá no Palácio, esse era o sentimento. Mas, na verdade, nós estamos vivendo um momento que já essas barreiras já estão ultrapassadas. A reforma da Previdência talvez tenha sido a última grande lição de que governo é governo, oposição é oposição. Os governadores fizeram força publicamente contra a reforma da Previdência e agora estão aí batalhando, suando, para aprovar as próprias previdências nos estados, e isso é muito difícil. Constantino, temos 2 minutos. Vamos lá. Zé Maria, bem rapidinho, na live do presidente ontem, ele mencionou na relação com o Paulo Guedes, ali com o ministro, a questão da reforma tributária. Cria um imposto aqui, diminui outro ali, eu dou meus pitacos, só não pode ter aumento de carga. Nós vimos aí empresários fazendo um movimento contra a PEC 45, que é a que está encampada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governo não manda nenhuma proposta. Como é que fica para, depois do Carnaval, essa questão da reforma tributária? Neutralidade tributária, ou seja, nem aumentar e nem reduzir impostos na reforma. Constantino, o governo não mandou proposta, mas está negociando ponto a ponto. O ministro Paulo Guedes se encontra com representantes do Congresso, manda técnicos acompanhar e não há como fazer uma reforma sem apoio do governo, porque lá nas máquinas estão a possibilidade de fazer as projeções. Se for assim, como será? Se colocar, por exemplo, 2019 nessa projeção, como seria, o que é aí que está a chave para aprovar a reforma tributária. O governo não mandou proposta, mas está constantemente negociando e sugerindo ideias. Agora, eu acho que tinha que mandar propostas abertas, não pode negociar um projeto importante assim, às escondidas, né? E a chance, uma dúvida bem rápida, Tiago, a chance de aprovar, Zé Maria, você acha que existe ainda no ano eleitoral? Instalou-se a comissão ontem, agora o nosso calendário aí está mais curto, né? Vai ali até maio, mais ou menos. Você acha que tem chance de aprovar essa reforma, pelo menos a tributária esse ano? Eu aposto na reforma tributária, que eu não chamo de reforma tributária, uma mini-reforma, ou no mínimo ali uma simplificação do pagamento de impostos. Agora, a reforma administrativa, Josias, você sabe, não tem a menor chance, ninguém aposta no Congresso nessa possibilidade de aprovação neste ano. A semana também foi marcada pelo agravamento da tensão entre os poderes executivo e legislativo após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, afirmar que parlamentares fazem chantagem. A declaração não foi bem recebida no Congresso. Para o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, tem se mostrado um radical ideológico que trabalha contra a democracia e o parlamento. A fala é uma resposta à declaração de Heleno, que em conversa vazada durante a live presidencial na manhã de terça-feira, disse que o executivo não pode aceitar chantagens do parlamento a todo momento. Esse fogo cruzado tem relação com a iniciativa do Congresso de derrubar os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao orçamento deste ano. Se isso acontecer, o governo será obrigado a pegar 30 bilhões de reais que poderiam ser aplicados em diversas áreas e dar ao parlamento. Diante desse cenário, Bolsonaro tem sinalizado a possibilidade de fazer um acordo e aceitar a derrubada dos vetos, mas garantindo um rombo menor. Nas palavras do general Augusto Heleno, dessa maneira, o governo está negociando uma rendição, mas para Rodrigo Maia, negociações fazem parte do jogo político. É uma pena que o ministro com tantos títulos, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi por parte dele
nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, né, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas. O presidente do Congresso também reagiu à declaração, dizendo que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. De acordo com o senador Davi Alcolumbre, o momento, mais do que nunca, é de defesa da democracia, independência e harmonia dos poderes para trabalhar pelo país. Bom, o fato é que logo após a declaração de Rodrigo Maia, o general Augusto Heleno foi ao Twitter lamentar o que chamou de episódio de invasão de privacidade. Segundo o ministro, a conversa vazada traz a opinião dele e não dos interlocutores, os ministros Luiz Eduardo Ramos e Paulo Guedes. O general explicou que externou a visão que tem sobre o que definiu como insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que, na avaliação dele, reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo e dos ministérios. O maior controle do Congresso sobre o orçamento impositivo, de acordo com Augusto Heleno, contraria os preceitos de um regime presidencialista. De fato, o maior temor do presidente Jair Bolsonaro é perder o controle do orçamento para o Congresso e, com isso, se ver governando em uma espécie de sistema parlamentarista. O assunto foi discutido em Os Pingos nos Is. E aí, Zé Maria Trindade, mais um capítulo aí do tensionamento, né, entre o Executivo e o Congresso Nacional, no caso, especialmente na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que reagiu aí com mais ênfase. Olha, Silvio, havia uma tensão hoje no Congresso Nacional. Naturalmente, Silvio, são tantas polêmicas que quando a gente chega no Congresso Nacional já é uma ironia. Os deputados perguntam sempre para uns, para outros, e aí, qual é a última do presidente? Então, a última é essa história. O que aconteceu? Era uma solenidade que estava sendo transmitida por uma mídia social, uma rede social do presidente, e a câmera ficou parada, né, mostrando a solenidade, e ao lado desta Câmara estava o general Heleno conversando com o ministro Paulo Guedes, né? Ministro da Economia Paulo Guedes. E pega exatamente a conversa. A conversa foi pescada, captada através desta transmissão que estava com imagem em outro lugar. Mas, de qualquer maneira, era a voz dele, ele admite que é a voz dele, e imediatamente os deputados ligaram para o presidente da Câmara, dizendo que isso não poderia passar em branco. E aí o presidente da Câmara acabou conversando com alguns líderes e a conclusão é essa aí, que nós ouvimos aqui. É uma resposta muito forte, né? E realmente o presidente da Câmara, ele diz que destoa a ação de um ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ninguém sabe o que pensa um ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional nos governos anteriores. Eram ministros que ficavam ali nos bastidores, que não tinham opinião, mas cheio de informação. Uma vez ou outra eram convocados pelo Senado Federal, porque o Senado tem uma comissão de controle das comunidades de informação. O Gabinete de Segurança Institucional trabalha com muita informação sigilosa do governo e se antecipa a reações da sociedade, imune o presidente da República das informações que ele julga importante, né? Então, esse é o papel do Gabinete de Segurança Institucional. Entrou o general Heleno, ganhou uma visibilidade muito maior. A gente pensava que o general Heleno seria o ministro da Defesa do presidente Bolsonaro, mas foi para o Palácio do Planalto. Devo dizer que é um dos mais próximos ministros do presidente Jair Bolsonaro. Isso gerou uma insatisfação muito grande no Congresso Nacional, porque a acusação é muito objetiva. E olha, o general Heleno, ele tem razão na reclamação, porque se os deputados e senadores querem viver um parlamentarismo, ou seja, administrar o país através do legislativo, tornando o presidente da República uma rainha da Inglaterra, teria que aprovar uma emenda à Constituição, tirando o presidencialismo e colocando o parlamentarismo no lugar. O que assusta é o tom da fala e vindo do Gabinete de Segurança Institucional, né? E uma acusação muito direta. Mas olha, Silvio, precisa e objetiva.
é uma tentativa, sim. Há muito o presidente Jair Bolsonaro vem sofrendo pressão e até por isso ele tirou o ministro Onyx Lorenzoni do gabinete da Casa Civil, né, para evitar esse contato, para fechar uma porta a mais para esse tipo de proposta indecente do Congresso Nacional. Diga lá, Augusto. Olha que o que disse o general Heleno é o que os brasileiros decentes pensam e é a verdade. Eu subscrevo a frase dele. É claro que dita por um membro do governo cria esse tipo de problema. Essas reações, como eu não ocupo nenhum cargo, eu digo o Congresso chantageia o governo. Todo o Congresso brasileiro de uns tempos para cá chantageia o governo, age de modo chantagista. Não há outra palavra para qualificar o que faz o Congresso com o orçamento. Eles querem cada vez mais verbas, eles votam o fundo partidário, eles votam o fundo eleitoral, aprovam. Agora eles querem mais nacos do orçamento que deixa uma sobra de dinheiro para o governo que não basta para fazer nem 1% do que é necessário em investimentos públicos. Agora vem com essa conversinha, Rodrigo Maia, de a democracia e tal. Eles não agem de modo democrático. Eles estão violando a Constituição ao implantar um parlamentarismo de fato. É o que está acontecendo. O Rodrigo Maia se julga primeiro-ministro. Agora fala radical, ideológico. O que há de ideologia nisso? Qual é a ideologia? Eu, por exemplo, não sei qual é a do general Heleno e eu afirmo que o Congresso é chantagista. E quero que o Rodrigo Maia explique por que ele fica tão incomodado. Ele reage assim porque todos os congressistas são atores prontos para defender aí, fazer a defesa corporativista da instituição. Nós aqui defendemos o Congresso como instituição, né? O Congresso é indispensável ao regime democrático, mas a gente diz o que pensa dos integrantes do Congresso. E a maioria do Congresso, que é controlado, ainda as decisões estão nas mãos do Centrão, e o Centrão é um bando que comete qualquer crime para ganhar dinheiro. Você tem no Congresso vários condenados, a bancada dos prontuários talvez seja a maior do Congresso. Então vem com esse mimimi. Eu, se fosse o general Heleno, é que ele tem interesse em pacificar politicamente a relação. Eu nem retiraria o que disse, não. É isso mesmo. Eu só diria, olha, pena que eu disse um palavrão, tal, porque isso é chato. O resto é a verdade. Zé Maria, não à toa, uma das diferenças, a mudança foi justamente o fim daquela romaria, aquela peregrinação de parlamentares com o pires na mão, pedindo emenda de ministério em ministério, né? Ministério das Cidades, antigo ministério, né? Dos Transportes, esse ainda existe com verbas, orçamento gordo do DENIT, pedindo cargo justamente nos DENITs, nas demais autarquias, nos seus estados, pedindo a bancada tal, temática, pede para indicar o ministro X, né? E se isso não é barganha... Houve no início do governo Bolsonaro um corte de relações com as práticas anteriores, né? Eu costumo dizer, Silvio, de que os caminhos foram fechados. E desde então, há um ano, os deputados e senadores buscaram de todas as formas um caminho seguro para chegar ao cofre. Interessa para eles, se seja ao presidente da República, se seja o ministro da Casa, seja lá quem for. A história é dinheiro, os deputados e senadores só pensam naquilo. Aí o que acontece? O presidente Bolsonaro cortou. Aí o Onyx Lorenzoni era o único político que estava ali nos ministros da Casa. E aí encheram o Onyx Lorenzoni de demandas, né? E que desagradaram o presidente Jair Bolsonaro. E o próprio Onyx. Eu ouvia no Congresso de que o Onyx Lorenzoni não representava o governo porque não tinha a caneta, não tinha poder. E não tinha mesmo, não. Ele não nomeava politicamente. O que os deputados queriam era, além de verbas, nomear aliados nos estados e aqui também na esplanada dos ministérios. Essa defesa de nomeação não é para melhorar o país, melhorar o governo, mas é fonte de financiamento de campanha eleitoral e até de enriquecimento próprio, ou seja, troca de favores no governo. E o presidente Bolsonaro
cortou todas. Aí sobrava o Onix. Agora o presidente radicalizou e colocou o general Braga Neto, que não tem esse tipo de relação de lideranças e tal com o Congresso Nacional, né? E quer ver quem é que chega nele para tentar chegar ao presidente Jair Bolsonaro. As chantagens são ali muito eufêmicas. Olha, nós precisamos disso, precisamos daquilo. Esses pedidos não estão chegando no presidente e o presidente se cercou ainda mais para que pedidos desse jeito não cheguem nele. O general Heleno, não, como disse o Augusto, não poderia falar isso como ministro, ainda mais ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. É o dono ali das informações privilegiadas e dos segredos do governo. Ainda mais ele, né? Mas, enfim, vazou e, olha, Augusto, ele não recuou e nem pediu desculpas. Ele apenas confirmou que foi, ele disse mesmo, mas disse que foi invasão de intimidade irreal. Ele estava conversando com ministros ali, num papo desses, quando se chama do lado para conversar na solenidade. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque na nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.